A gente quer trazer um assunto aqui, que é falar um pouquinho do poder pessoal. A gente não fala muito sobre isso, sobre o poder que está na gente e da gente criar as nossas realidades, criar a nossa vida. Então, para apoiar um pouquinho essa conversa, a gente está trazendo um texto que é do Lições Privadas, livro do Harry Palmer, um dos livros, né? Tem vários livros maravilhosos. Neste livro é a lição 45, chamada Os Poderes do Ser Fonte. Cris, você Ok. começa a ler o texto para a gente comentar um pouquinho? Ele começa assim: o eu espiritual, que governa o modo de originação da existência espiritual, é chamado um ser-fonte. Este ser-fonte não é um produto da mente, não é um pensamento, não é uma ideia, é uma experiência da vontade consciente. Se você tentar pensar em si mesmo dentro de uma experiência do ser-fonte, provavelmente você está explorando imaginação. É bem interessante, porque é uma noção que não é alimentada e que a gente experimenta, né? Através das ferramentas Avatar, tem outros caminhos, mas que a gente experimenta esse ser fonte que não é pensamento, que não é ideia, que não é experiência, que está além de tudo isso, mas que ele é vontade consciente. Existe uma vontade inata e a partir dela a gente pode decidir, o que a gente chama de decidir deliberadamente, né? Viver deliberadamente. Então é como se fosse um outro lugar, né? Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Me vem muito a palavra intenção, né? Essa vontade consciente, ela tem uma intenção que vai se manifestando, né? E aí, a partir da intenção, a gente faz as escolhas e faz as ações, né? Então, acho que vem uma coisa de alinhamento, mas é um alinhamento com você, centrado em você, nesse ser fonte, nesse poder pessoal. E não centrada como muitas vezes acontece não sei, alguém falou e eu fui, eu fiz. Quanto mais clara a intenção, mais a gente encontra o que realmente foi intencionado, né? Porque nem sempre a intenção é clara. Vamos para o segundo. Fala assim: ligar-se ao sentimento do ser fonte é uma forma de iluminação. Sua consciência torna-se quieta, definições desaparecem e você existe palpavelmente como essência. Você não está jogando fora sua consciência, está apenas se movendo para fora de suas bordas. Você está estabelecendo um estado de ser a partir do qual a consciência pode ser moldada e controlada. Essa questão do para além da consciência é o que mais me chama a atenção, porque justamente é uma coisa que é que nem você falou no começo. Qual é o nosso poder? Normalmente a gente tem consciência de um tanto da nossa vida, um tanto da nossa possibilidade, e a gente coloca limites nessas coisas. Mesmo quando a gente tenta avançar, nem sempre a gente percebe que existe um espaço que está para além da própria consciência. Isso é uma das coisas mais interessantes que tem. E esse aspecto que ele põe, que não é para largar a consciência, né? É para ir além dela, né? Mas é um novo espaço. Para mim, realmente é um espaço que eu não tinha clareza dele antes de experimentar. É muito interessante que a gente acho que nasce mais perto dessa essência, né? Desse ser fonte, e a gente vai adicionando camadas em cima. E essas camadas, a gente tem vários tipos de camadas, impressões, as crenças que a gente acrescenta, enfim, a gente vai acrescentando isso e perde mesmo essa ligação. Então, esse voltar à essência, voltar à simplicidade tem muito a ver com isso, né? Com a gente fazer uma limpeza nesse monte de camadas para poder enxergar. E eu acho que é nisso que a gente tem uma ajuda gigante aí com essas ferramentas, de limpar essas camadas aí de, como ele fala aqui, definições, crenças e coisas que a gente deixou soterrar a nossa essência. Me lembrou muito, sabe o quê? Sabe quando eles fazem aqueles restauros em obras de arte antigas? Que ficaram por séculos acumulando pó, poeira, às vezes pinturas que foram feitas umas em cima das outras. E aí, quando eles limpam, tem uma coisa que é muito interessante, que normalmente elas ganham um brilho, né? Elas são mais, as cores são mais vibrantes do que o que a gente estava acostumado a ver. Isso, para mim, é um paralelo muito parecido com o que eu sinto quando alguma ferramenta você usa, você ganha mais atenção livre e você vê as coisas com essa clareza maior.
É verdade. E aí tem uma segunda parte aqui que me chama a atenção também, porque aí ele fala que a partir desse estado de ser, você consegue moldar e controlar melhor a sua experiência. E a gente muitas vezes quer controlar a experiência fora, mas o controle está dentro, né? É a nossa experiência que a gente pode controlar, o que que a gente quer sentir, várias coisas que, inclusive, ele vai falar agora, eu não vou nem falar porque ele vai falar agora no próximo parágrafo que você vai ler que são assim benefícios, alguns dos benefícios do Avatar, que é maravilhoso. Vamos ler junto, tá bom? Ó, eis aqui uma lista parcial do que seres fontes podem fazer. Por exemplo, conceber um self, um eu, Assumir papéis, identificação, tomar decisões, permanecer em silêncio, aceitação total, observar, criar uma mente, operar uma mente, predizer, influenciar a realidade de outros seres, inspirar, criar realidades pessoais, iniciar ações e reações deliberadamente, e terminar ações, reconhecer valores gerar compaixão. e gerar fé interior. É muito precioso, né? Eu lembrei que a gente fez esses dias aí um encontro do Caminho Avatar e uma pessoa que foi, ela perguntou assim, mas qual é a entrega do Avatar? Quais são os benefícios? E é isso, é tão amplo que você atinge caminhando nessa direção do ser fonte, porque é um caminho e cada vez você vai se sentindo mais nele, que é até difícil da gente falar, porque não é restrito, né? Não é um benefício, dois, três, E volta a amarrar com a questão que a gente trouxe no início, porque os benefícios dele são ampliar esse potencial que a gente muitas vezes se fala isso, né? Ah, o ser humano tem um potencial. Mas quando a gente pensa na gente mesmo, cada um pensa em si, esse potencial normalmente ele está muito aquém do que pode. O quanto a gente nem vê essa parte de poder que a gente tem e que a gente pode exercitar e pode aprender a exercitar também, porque a gente tem uma visão de poder tão manchada pelo mau uso do poder que, de repente, se permitir ter um poder maior e direcionar esse poder para coisas boas é um aprendizado. E então parece até um ponto cego o que que a gente pode vir a ser, né? Não tem aquele discurso, acho que é do Martin Luther King, que fala que a gente tem medo mesmo é de quanto a gente pode brilhar, me faz lembrar isso aqui também. E nesse percurso a gente descobre muita coisa, né? O medo do sucesso, o medo do brilho, o medo de trazer à tona nosso potencial todo, né? De trazer à tona todo esse brilho que está escondido. É como se fosse um tesouro esquecido mesmo, que ficou É verdade. soterrado por muito tempo, né? E às vezes, em vez da gente ver o medo de não ser aceito, de ser rejeitado, às vezes a gente vê outra coisa, que são cascas de soberba, ou de superioridade, ou de certezas absolutas e fixas, que são outra forma da gente tentar proteger um ser que é mais sutil, mais etéreo e mais poderoso. Mas a gente cria um poder menor e restritivo que amarra a gente dentro dessas identidades e não permite esse ser que é mais misericordioso mesmo, mais amplo, mais de coração aberto, que a gente é no fundo, né? É. E eu acho que tem uma disposição aí que a gente começa a criar na vida, que é de explorador, né? Da gente explorar e se encantar com o que a gente vai encontrando no caminho, né? Mesmo quando a lição é uma lição mais dolorosa, vamos dizer assim, mas foi a gente que criou ela, que a gente que atraiu ela de alguma forma para que a gente aprendesse algo. Então, se encantar com tudo que acontece, ter esse encantamento, experimentar as lições para poder integrar elas aí no nosso quebra-cabeça da nossa consciência e ficando expandindo mesmo, né? Expandindo para cada vez para um lugar maior, né? Acho que esse tipo de atitude ele ajuda a gente muito a levar a vida de um jeito diferente, a crescer. E tem muitos elementos dentro do Avatar que propiciam isso, muitas ferramentas que ajudam a gente a ir para essa expansão. Então, eu acho que eu quero convidar todo mundo que, de repente, ouviu aqui, ouviu tanto esse nosso comentário sobre esse texto, como
viu outro conteúdo que nós fizemos, a conhecer o Avatar, entrar em contato com a gente, tem os nossos contatos aqui embaixo, e vem experimentar umas ferramentas na prática, venha conhecer os cursos, essas ferramentas maravilhosas, venha pedir os livros para que você possa ler e compartilhar com a gente também desse lugar mais amplo, aí, desse ponto de vista mais incrível da nossa evolução aqui. A gente está numa ótima época para fazer isso. A gente vai terminar com uma última frase do Harry. O Harry Palmer é o criador do material Avatar, que ele está nessa própria lição. Ele diz o seguinte: sentir a vida, seguir a respiração ou entrar em um ser sem forma é um despertar do espírito. E a partir do nível do espírito, eu sou é o início da consciência.